Olá, boa tarde. Hoje eu e meu grupo iremos apresentar sobre o armazenamento de resíduos químicos classe 1. Os participantes são eu, Yasmin Ramalho, Larissa Tognoli, Kaique de Lima, Manuela Lopes e Maria Clara Mendonça. Agora vamos para a introdução. Na introdução, teremos sobre os resíduos químicos. O que são resíduos químicos? Resíduos químicos são aqueles compostos derivados de procedimentos realizados nos laboratórios. Então, quando eles não podem ser mais utilizados, eles têm que ter o seu devido tratamento para ter seu descarte, ou seu reaproveitamento em alguns casos. Então, com isso, eles são divididos em classes. Temos a classe 1, que são os perigosos, que eu queríamos falar nessa apresentação. A classe 2, que são aqueles que não são perigosos. E temos as subdivisões da classe 2, que são o 2A, que são os não inertes, o 2B, que são os inertes. Agora, continuando com a nossa introdução. Falaremos mais sobre a classe 1, que são aqueles compostos que são perigosos. Que eles podem ser perigosos tanto para a gente quanto para o meio ambiente. Eles têm suas características muito principais, que são a toxicidade, a inflamabilidade, corrosividade e a patogênio. Eles também podem ser explosivos. Então, eles podem fazer muito mal para a gente quanto para o meio ambiente. Então, com isso, tem que ser muito cauteloso quando se trata deles. Então, tem que tomar muito cuidado para quando for manusear, de certa forma, eles. Existem diversas leis que influenciam direta ou indiretamente no armazenamento de resíduos sólidos perigosos. Entretanto, as mais diretas e principais são a NBR 10.004, que estabelece os critérios para identificação desses resíduos e também dos riscos que eles oferecem. A NBR 12.235, que define as condições para o armazenamento desses resíduos de forma a não oferecer riscos ao ambiente e aos seres vivos. E a NBR 10.157, que define as condições para a operação dos aterros de resíduos sólidos perigosos, para não danificar o solo ou os recursos hídricos. E como é feito o armazenamento de resíduos químicos da classe 1? Bom, a gente começa falando que o armazenamento é uma contenção temporária desses resíduos que estão à espera de reciclagem, de recuperação, de tratamento ou destinação final adequada, e deve ser feito de modo a não alterar a qualidade nem a quantidade desses resíduos, impedindo qualquer tipo de alteração química ou física. Pode ser feito em tanques, em contêineres, em tambores ou a granel. O armazenamento em contêineres e tambores, ele deve conter a base de concreto ou qualquer outro material impermeável semelhante, deve conter sistema de drenagem e captação de líquidos contaminados, deve ser realizada a segregação correta para evitar qualquer tipo de reação perigosa, o revestimento deve ser feito sempre que necessário, o recipiente não deve conter quaisquer defeitos, sendo ferrugem ou outro. O material deve ser compatível com o resíduo e com o revestimento adequado. Os recipientes devem se manter sempre fechados, exceto durante a manipulação, e o armazenamento é feito pela compatibilidade química dos resíduos. Já o armazenamento em tambores, ele é usado em líquidos ou fluidos. É aconselhável que seja realizado o armazenamento em tanques de superfície pela maior facilidade em detecção de qualquer defeito ou falha. Os tanques enterrados ou semi-enterrados, eles têm maior chance de contaminação do subsolo. As paredes devem ser resistentes e devem conter controle de pressão e sistema de proteção contra corrosão e vazamentos. Quando estamos lidando com resíduos sólidos, o primeiro passo é identificar se aquele resíduo pertence à classe 1, perigosos, ou à classe 2, não perigosos. Para isso, a NBR 10.004 tem um fluxograma que pode te ajudar a identificar de maneira fácil e rápida a qual das classes aquele resíduo pertence. Feito isso, você deve identificar qual foi a origem daquele resíduo, quais foram os materiais envolvidos e o processo que originou ele. Em seguida, você pode consultar uma tabela que tem a maior parte dos resíduos e as suas origens e principais riscos oferecidos por eles. É muito importante você saber das características que eles podem ter de inflamabilidade, corrosividade, toxicidade, reatividade e patogenicidade. E além disso, também deve saber se ele tem incompatibilidade com algum outro tipo de resíduo, porque quando ele for ser armazenado, é necessário para os profissionais saberem se ele pode ser colocado ao lado de outros resíduos com outros materiais, sem risco de reação entre eles. Ao fim desse processo de identificação de características, vai ser elaborado um laudo por um profissional técnico que vai apresentar todas as características identificadas e classificadas. Agora falando sobre
o local onde esses resíduos são armazenados, é necessário que o ambiente seja legalizado pelas normas da ABNT, seguindo algumas regrinhas como a diminuição do risco ambiental. Tem alguns tópicos que podem contribuir para que haja essa diminuição, que respeite as propriedades físico-químicas dos resíduos, porque existem alguns voláteis que não podem ter contato com outros, que o local seja bem isolado, onde só pessoas legalizadas possam entrar, onde pessoas estranhas não tenham acesso a isso, e que sejam separados respeitando as suas propriedades físico-químicas, como eu já disse, porém que seja manuseado com o uso de EPIs. Bom, passando aqui o slide, nós vemos alguns tipos de locais onde esses resíduos são armazenados. Temos o aterro de classe 1, que é o local ao ar livre, e nós temos esses tonéis e algumas estantes, onde é um lugar mais fechado, onde não tem tanto acesso das pessoas. Agora falaremos sobre a rotulagem e a identificação. A rotulagem ela é uma parte muito importante quando se trata desses resíduos, por conta que ela é a partir dela que a gente consegue saber de fato o que é aquele composto. Então, a gente vai saber se ele é algo corrosivo, tóxico, inflamável, explosivo, que vai fazer mal pra gente ou pro meio ambiente também. Então, tem que ter uma cautela muito grande quando se trata deles. Então, ter uma vista bem clara sobre o que é aquilo é muito importante. Também deve conter os registros. Então, quantas vezes aquele resíduo foi manuseado, de que forma foi manuseada, qual que é a durabilidade dele, quanto tempo ele já está ali. Todas essas informações são muito boas, são muito necessárias, né? Agora, vamos passar para um modelo de rotulagem, meio que padrão assim. Nele deve conter o logo da empresa, contendo também as características químicas, o estado onde se encontra esse resíduo, se ele é líquido ou se ele é sólido, a data de uso, a data de quando ele vai vencer, todas as questões, todas as características sobre o rótulo deve ser muito importante e deve ser muito claro na hora que a pessoa for ter uma identificação rápida na hora de manusear. Bom, agora vamos falar sobre segurança e emergência. O local de armazenamento de resíduos ele precisa de uma boa iluminação e energia elétrica. Mas a energia elétrica não é o suficiente, porque caso acabe a luz, você precisa de uma segunda opção. Essa segunda opção o local tem que ter, e para manter o bom funcionamento das máquinas. As máquinas como bomba, compressor, essas coisas assim, etc. Agora, falando muito rapidamente sobre resíduos inflamáveis, é porque eles são muito específicos, porque eles precisam de um lugar muito específico para serem guardados, que é a prova de explosão. Mas continuando. A comunicação é muito importante porque existe a comunicação interna e externa. A interna é quando você fala ali dentro do local de armazenamento, utilizando telefones e rádios para quando não tiver energia, e a comunicação interna, que é para ligar para bombeiros, para ligar para órgãos ambientais, entendeu? Para caso aconteça algum acidente, alguma coisa. No local é obrigatório haver equipamentos e sistemas que evitem a poluição do ar, como os purificadores. Os purificadores que têm carvão ativado, que eles servem para capturar os poluentes, tem os exaustores, que é para remover os gases tóxicos, tem o monitoramento de qualidade do ar, que é para ver se está tudo dentro dos conformes, e tem a barreira de contenção também, que é para evitar a dispersão das substâncias. E agora, falando sobre os funcionários, eles são subdivididos entre o responsável principal, substituto e os demais. Todos eles precisam estar devidamente treinados para preencher registros, para agir em situações de emergência, para operar sistemas de armazenamento. Mas, para reagir uma situação de emergência, eles também têm um guia, que é o plano de emergência. E nesse plano de emergência tem tudo. É um manual de como reagir. Ele tem os tipos de acidente que pode acontecer, como você vai fazer isso, quais equipamentos você vai usar, tipo extintor, o que você vai fazer nessa situação, extintor, chuveiro de emergência, tudo. Tem os números do responsável principal, o número do responsável principal substituto, tem quais equipamentos de segurança você tem disponível na hora. E vale lembrar também, por fim, que todos devem trabalhar com EPI. Já em relação à documentação, existem alguns documentos obrigatórios que devem ser emitidos e preenchidos
tanto para o transporte quanto para o armazenamento de resíduos da classe 1. Para o transporte, existem 3 deles, sendo o MTR, o Manifesto de Transporte de Resíduo Perigoso, que acompanha a carga contendo informações sobre suas características, sobre o transportador, sobre a fonte geradora e sobre a destinação final. Temos também a nota fiscal de remessa, que ela é emitida justamente para acompanhar a carga até a destinação final, contendo informações sobre seu local inicial e sua destinação final, sobre as características desse resíduo, sobre o transportador e sobre a empresa emitente. E também temos a ficha de emergência, que lá contém todas as informações necessárias para caso haja algum tipo de transtorno ou acidente em relação ao resíduo. Já para o armazenamento, temos tabelas e fichas que devem ser preenchidas relatando qualquer tipo de irregularidade ou movimentação de resíduos em um sistema ali de armazenamento. Nos slides eu coloquei dois exemplos de tabela que ambos apresentam a movimentação ali de resíduos em um sistema de armazenamento. O monitoramento deve ser feito periodicamente por algum profissional, e esse profissional ele deve verificar se há algum tipo de defeito, irregularidade, podendo ser vazamento, corrosão, deteriorização de recipientes, entre outros, e ele deve registrar qualquer tipo dessas irregularidades em uma ficha ou tabela, e ele deve corrigi-las. Bom, podemos concluir com esse trabalho que os resíduos de classe 1 são super perigosos e é necessário uma atençãozinha a mais de um profissional e de pessoas legalizadas para esse trabalho para que possamos manter a segurança populacional e do meio ambiente.